A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer de forma resumida e simplificada a lição da Escola Bíblica Dominical, lição 3, de 18 de outubro de 2020, cujo título é Vencendo os Mecanismos de Defesa da Velha Natureza. O texto áureo diz o seguinte: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, versículo 6. A verdade aplicada diz o seguinte: aquele que nasceu de novo anda em espírito, não mais vive dominado pelas inclinações da velha natureza. E o texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículos 22, 23, 24, 31 e 32, que diz o seguinte: 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, te pedimos graça nessa manhã para que possamos transmitir, Senhor meu Deus, de maneira simples, mas audível, entendível e legível àqueles que ouvem e que estão assistindo esta aula. Pedimos graça também, Senhor meu Deus, para que possamos ter sabedoria dos céus, direcionados pelo Espírito Santo, para que possamos, nesta manhã, Senhor meu Deus, transmitir a sua palavra sem nenhum acréscimo, sem que nós possamos colocar nada que não venha senão de ti, Senhor. É o que te pedimos nessa manhã e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, esse título é meio que atípico, né, em relação aos títulos de lições de escola dominical. Quando você vê essa frase, vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. Na verdade, todo crente, quando ele vê a palavra vencer, ele já tem logo uma ideia diferente, assim, aquela ideia meio que pentecostal, de vencer inimigo, mas aqui, na verdade, é vencer os mecanismos de defesa da velha natureza. Ou seja, ele está dizendo aqui que a velha natureza, o velho homem, ele possui um mecanismo de defesa. Ou seja, quando o novo homem tenta tomar posse da pessoa, existe um mecanismo de defesa que é acionado, aquele mecanismo de defesa da velha natureza. O nosso corpo, ele tem um mecanismo de defesa. Portanto, quando você, por exemplo, está com uma enfermidade, a febre que você tem é um mecanismo de defesa. Essa febre, além de ser um sinal, ela funciona como um mecanismo de defesa do seu organismo, né? Então, ali que ele vai começar a trabalhar contra aquele mal. Agora, o texto sugere que nós devemos vencer os mecanismos de defesa do velho homem, ou seja, daquele homem da natureza corrompida. Nós temos que ter argumentos, temos que ter, vamos dizer assim, vamos usar uma expressão bem, temos que ter bala na agulha para ir contra esses organismos de defesa que o velho homem adquiriu e que não sai. A Bíblia diz o seguinte: porque o fato de nós sermos crentes, de termos aceitado a Jesus, isso não nos tira de uma situação de pecado e joga para uma situação de santidade da noite para o dia. A Bíblia diz o quê? A vereda do justo é como a aurora da manhã, que vai brilhando, brilhando até se tornar luz perfeita. Então, esse processo de santificação, esse processo vamos dizer assim, de esquecimento ou de
abandono do velho homem é um processo lento, ele não é assim da noite para o dia. Tem pessoas que se transformam, mas mesmo assim ele continua com algumas coisas, alguns resquícios, para não dizer ranço, do velho homem. Mas então, como é que acontece isso? O organismo do velho homem fica ali pronto para atacar qualquer que seja a sua iniciativa de atitudes que possam fazer transparecer, provar que você é uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas ele é nova criatura, mas não quer dizer que não exista uma luta com o velho homem. Tanto é que o velho homem ele tem um arsenal de defesa contra a nova criatura. E essa revista, ela vai trazer isso aí. E ela usa o texto de referência, o capítulo 4 de Efésios. Eu até lamento, né, que nesse capítulo 4 de Efésios, e nos versículos que eles utilizaram como referência, ele não coloque também o versículo 25, 26, 27, 28, 29 e 30, que trazem, assim, vamos dizer assim, um fechamento do que a pessoa tem que ser e do que a pessoa não tem que ser, do que as pessoas têm que fazer e do que as pessoas têm que deixar de fazer. Então, o nosso grande dilema é, a Bíblia nesse capítulo, especificamente, e no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, diz o seguinte, ela está praticamente falando para você o seguinte, olha só, isso aqui eu estou ensinando o que você tem que ser e o que você tem que deixar de ser. Eu estou ensinando o que você tem que fazer e o que você tem que deixar de fazer. Então começa assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Traduzindo tudo isso aí, só uma palavra meio... Paulo usa uma terminologia muito bonita, né? Quanto ao trato passado, ou seja, quanto ao tratamento das coisas passadas, ele sugere o quê? Que vos despojeis do velho homem, jogue o velho homem, pegue aquela carcaça antiga do velho homem e jogue fora. Né? E ele diz mais, porque aquele velho homem se corrompe pela concupiscência do engano. O que é concupiscência? O desejo do engano. Né? As maledicências do desejo do engano. Ele quer que nós nos despojamos disso. No versículo 23 ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Então, na verdade, ele quer que nós abandonemos o velho homem e nos renovamos no espírito do nosso sentido. Né? É como está escrito naquele texto lá de Romanos 12, 2, né? Que diz que nós devemos devemos ser renovados pela renovação do nosso entendimento, né? Que diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas ser renovado pelo nosso novo entendimento. Então aqui ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então ele usa aqui renovar e usa um outro verbo, revistais, ou seja, torne-se a vestir. Ou seja, você tira a vestidura do velho homem e torna-se vestir do novo homem. Você se renova, né? Então é como se você tirasse uma roupa velha do velho homem e vestisse uma roupa nova do novo homem. Aí diz lá no 31, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Tudo isso que ele está falando aqui são roupas sujas que devem ser tiradas. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Ou seja, se no 31 ele fala
da imundícia que nós devemos tirar, da roupa suja que devemos nos tirar, no 32, ele diz a roupa que devemos vestir. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Eu não posso dar um passo à frente, eu não posso, por exemplo, pular, ainda que o texto de referência faça isso, sem que nós chegássemos para dar uma olhadinha no que diz o versículo 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Né? Lá de Efésios, capítulo 4. Então, vamos primeiro ao 25, que diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, né? Aí, se fosse um ônibus e tivesse aí com 50 passageiros, e não estou falando mal de crente não, e todos eles fossem crentes, e tivesse assim vamos lá, todos os crentes que falam mentira, desça do ônibus. Eu não sei se esse ônibus ia levar mais algum passageiro para frente não, mas tudo bem. Então, no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, a mentira já está sendo abolida. A mentira é um mecanismo utilizado pela velha natureza. É um mecanismo que a velha natureza usa para se defender. Aí depois vai: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira. Ele não está dizendo que você não pode se irar, mas você pode até se irar e não deixar que essa ira te leve ao pecado. E se acontecer de você se irar, é interessante que você não deixe passar para o outro dia para que você acabe com essa ira. Né? No 27 diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. A palavra aí, lugar, é do grego topos, né? Que significa lugar mesmo. É como se você, Paulo estivesse te aconselhando: olha só, você está aí sentado, mas não deixe que o diabo sente onde você está. Não deixe que ele, não dê lugar para ele, não saia você dessa cadeira da verdade e dê lugar para o diabo, que é o pai da mentira. Então, na verdade, quando Paulo fala não deixe lugar ao diabo, ou seja, não deixe que ele entre com a roupa suja dele e arranque você que está com a roupa limpa desse lugar. É como se você, olha, nessa cadeira que nós estamos sentados, é a cadeira daqueles que falam a verdade. Então, se você der lugar ao diabo, você está colocando na cadeira dos que falam a verdade um que é o pai da mentira. O que Paulo está dizendo assim, é exatamente isso, é para nós não darmos lugar a ele. Ou seja, esse lugar meu é um lugar de verdade, a verdade que nós adquirimos, que temos que levar em frente a partir do momento que nós nos convertemos. Porque o que Jesus fala? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade, nós nos convertemos a Ele, nós temos que andar com Ele. Nós não podemos ser adeptos ao pai da mentira, do pai da mentira. Né? Isso está no 27. No 28, eu não quero nem me ater muito a isso aí, né? Diz que aquele que furtava, não furte mais. Falar isso dentro da igreja é até complicado, né? Mas, o que a gente vai fazer? Aquele que furtava, não furte mais. Paulo está dizendo o seguinte: olha só, aqueles seus métodos de ganhar dinheiro ilícito, isso é da velha criatura. O novo homem não tem lugar, no novo homem não tem lugar para isso aí. Aquele que furtava tem que parar de furtar. Mas tem gente até que defende vamos dizer, a prostituição, né, como um trabalho, né, como uma profissão. Mas se uma prostituta se converte, ela não vai ter que continuar nesse ramo, nesse ofício, né, nesse ramo de serviço, porque isso aí não condiz com a palavra de Deus. Aquele que roubava, minha profissão, o cara estava lá no mundo, a minha profissão aqui no mundo é ladrão, sou ladrão profissional. Sim, mas tu se converteu. Então você tem que mudar de profissão, meu irmão. Essa profissão ela não se enquadra
nos requisitos daqueles que se converteram. Então, aquele que furtava, não furte mais. E ele ainda dá um outro conselho: antes, trabalhe. A Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar também não coma. Então, antes, trabalhe. Aí já vai começar aqui. Tem gente aí o seguinte: olha só, eu fui chamado para o ministério, eu tenho que viver do ministério. Não tenho nada contra isso, mas tem que saber se você está com a vocação real ou se isso é um subterfúgio utilizado para não trabalhar. Que tem gente que... Eu tinha um rapaz que trabalhou para mim uma vez, de motorista para mim, ele falava que tudo era motivo. Tudo era motivo. Motivo para não trabalhar, motivo para não... E etc. e tal. Então, conselho de Paulo: aquele que furtava, não furte mais. Né? Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, trabalhe você com a própria mão, para que você tenha para você e para dar um socorro para aqueles que necessitarem. Então, Paulo está falando: o negócio é bem diferente daquilo que você fazia antigamente, que via na sombra do boi, e etc. e tal. Não saia da vossa boca palavra torpe, palavra suja, palavra podre, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aí ele linka o versículo 30 ao 29, e não entristeçais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o que ele está falando assim? Olha só, quando ele está linkando o versículo 30 ao 29, ele diz que uma das coisas, ele está querendo dizer que o que entristece o Espírito Santo é você falar palavra torpe, palavra podre, palavra imunda. Isso entristece o Espírito Santo. Então, ele dá uma dica: não, mas que você fale unicamente a palavra que for boa para edificação, conforme a necessidade. Se seu irmão tem uma determinada necessidade, dê a ele uma palavra edificante. Então, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais para o qual fostes selados para o dia da redenção. Essa frase aí, para o qual fostes selados para o dia da redenção. Eu tenho certeza que eu já falei aqui sobre o que é a redenção. Nós fomos selados, aceitamos Jesus, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós temos o penhor, a garantia do Espírito Santo, para o dia da redenção. Por que aqui fala em dia da redenção? Que, na verdade, o que houve conosco foi uma redenção. O que é redenção? Redenção é o resgate de uma dívida. Nós fomos resgatados por Jesus Cristo. Mas quer dizer então que nós estamos salvos. Aí eu vejo muitos crentes fazerem a seguinte pergunta: se nós estamos salvos, por que nós morremos? Se nós fomos sarados, se Jesus morreu na cruz para sarar as nossas feridas, por que ficamos doentes? Porque o dia da redenção ainda não chegou. Mas vai chegar um dia em que você vai ser transformado, e você não vai ficar mais doente, e você não vai morrer mais. Esse sim é o dia. A partir do momento em que você não morrer mais, é que você está tomando posse dessa redenção. Essa redenção já foi feita lá na cruz, através da primeira e única, vamos dizer assim, a primeira e única ressurreição, que a Bíblia chama Jesus Cristo de a primícia da ressurreição. Houve na Bíblia várias ressurreições, e mesmo depois do tempo bíblico, nós sabemos que teve muitos homens de Deus que conseguiram ressuscitar mortos, né? Existiu um homem de Deus chamado Smith Wigglesworth, se não me falha a memória, era britânico, Smith Wigglesworth. Esse homem, existe uma dúvida a respeito dele, se ele conseguiu ressuscitar 21 ou 24 pessoas. Mas vamos botar que seja o menor, 21.
ressurreição que aconteceram depois da Bíblia, depois desses relatos bíblicos. Na Bíblia, na verdade, acontece 8, mais a de Jesus Cristo. Mas a ressurreição para a vida eterna foi a de Jesus Cristo. Aquela ressurreição dele, que ele vem com o corpo glorificado, que ele entra na sala sem abrir a porta, esse é o tipo de ressurreição que nós experimentaremos no dia da redenção. Tá? Então, essa história do crente questionar se nós fomos salvos porque morremos. A palavra morte ela é meio pesada, digamos assim. Muita gente vê a palavra morte, ela não vê como uma passagem, né? Dessa vida para outra vida, né? Na verdade, o seu corpo, ele vai para o pó, mas na verdade você simplesmente não morre. Mas quando você ressuscitar, esteja o seu corpo onde estiver, ele vai ser devolvido para você com o corpo transformado. A Bíblia diz o seguinte, que quando aconteceu o arrebatamento, nós os que tivermos vivo, seremos arrebatados a encontrar com Jesus nos ares, né? Mas primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E esses mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro, vocês acham que eles ressuscitarão como almas penadas, que você não vai ver? Não, não é nada disso. Vai ressuscitar com o corpo mesmo que tinha. Entendeu? Então, essa é a ressurreição do corpo também, porque você vai ter um corpo glorificado. Nós, os que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados e depois seremos arrebatados a encontrar com Jesus nos ares. Entendeu? Então, essa história de que, se nós fomos salvos porque morremos, nós fomos salvos porque cremos que Jesus nos salvou. Então, nós tomamos posse pela fé da nossa salvação. Agora, você utilizar esse argumento, isso é um argumento de incrédulo, né? Que se você aceitou Jesus, tu não deveria morrer. Tem gente que fala, tem pregadores aí daqueles que determinam, né? Eu determino, eu não concordo, como se ele fosse um opositor a Deus, como se Deus estivesse se assujeitando ao senhorio dele, não ele ao senhorio de Jesus, porque nós temos um grande problema, é que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós temos que crer assim, como Senhor e Salvador. E às vezes nós só cremos nele como Senhor, como Salvador, melhor dizendo. Que ele não é Senhor, mas ele é Salvador sim, mas antes de ser Salvador, ele é nosso Senhor. Foi ele que nos comprou com seu sangue. Ele que nos tirou da mão do império das trevas para trazer para o império da luz. Então é ele que é o nosso Senhor. Nós éramos escravos do diabo. Hoje, pela lógica, seríamos escravos de Jesus. Nós somos escravos de Jesus, porque ele é o nosso Senhor, porque foi ele que comprou. Se você lembrar, se você estudar um pouquinho de história, no tempo da escravatura, os senhores compravam escravo. Sujo. Mas os senhores compravam escravos e passariam a ser senhor daqueles escravos que foram comprados. E assim foi conosco. Nós fomos comprados. E não foi por preço barato, não. Foi pelo sangue de Jesus Cristo. Não foi preço de ouro, nem de prata, nem de nada, de coisas perecíveis. Mas foi pelo sangue inocente de Jesus que nós fomos comprados. Então, não é fácil você... vamos pegar esse texto. Se você pegar o texto de Efésios, vai falar a mesma coisa. Despoje-se daquele homem e vista a roupa do novo homem. Mas tem o seguinte, o texto diz o seguinte, vencer os mecanismos. Que mecanismos são esses? Aqui o próprio texto vai dizer aqui, o comentário. Um dos mecanismos que é utilizado é a negação e mentira. Tem gente que nega, tem gente que mente. Outro mecanismo é a camuflagem. Olha, esse negócio de camuflagem, sem a gente estender muito o termo camuflagem, né, porque esse termo ele dá à nossa mente várias interpretações, mas vamos dizer assim, um crente camuflado. O que é um crente camuflado? Na igreja uma coisa, lá fora é outra. Na igreja uma coisa, em casa é outra. Isso é um crente camuflado. Um crente que mente, quase, acho que 99,9%
dos crentes mente, e ainda usa um mecanismo de defesa. Não, eu sou crente, eu não vou mentir, vou falar a verdade. Fala a verdade quando interessa e mente quando não interessa. Então, os mecanismos utilizados pela velha natureza é mecanismo de mentira, de negação, de camuflagem, e ele usa um terceiro mecanismo aqui, que é a ira da velha natureza que precisa ser contida. Mas o que diz o texto lá de... Já está terminando aqui, mas o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz o quê? Que as armas de nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Deus. Né? Aí ele fala, para anular todo sofisma, todo engano, toda palavra. Sofisma o que é? É uma falsa sabedoria. As armas de nossa milícia são espirituais em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas, sim, são os mecanismos utilizados pela velha natureza, que foi... na verdade, nós nós herdamos a velha natureza de Adão, mas quando nós nascemos de novo, nós passamos a herdar a nova natureza de Jesus Cristo. Então, nós estamos sendo regenerados. A palavra regenerado quer dizer nascer de novo. Né? Gen, na verdade, gen é uma palavra para semente, né? Vem de genética, vem dessa palavra. Então, na medida que nós aderimos, nós herdamos, passamos a herdar a natureza de Cristo, nós temos que nos abster, nos despojar, jogar fora a velha natureza, a velha roupagem adâmica e revestirmos da nova roupagem de Cristo. Essa sim é que nós devemos utilizar. Mas ele não fala só dos problemas que atacavam o homem na velha natureza. Ele fala do que o homem tem que fazer na nova natureza também. Ele diz que o que o homem tem, ele começa a dar vários conselhos para o homem da nova natureza. Porque se você pode estar num estágio de santificação, você não está roubando, você não está mentindo, você não está matando ninguém, tudo bem, aparentemente tu é santo, mas só que isso aí não é suficiente. Tem coisas que você tem que fazer além da santidade, simplesmente. Você tem que ir mais além, ser misericordioso, ser benigno, entendeu? Perdoar, porque você pode ser muito bem santo e ter contigo uma raiz de amargura. Então, na verdade, você tem que progredir. Por isso que eu usei aquele texto de que a vereda do justo é como a aurora da manhã que a vereda do justo é como a aurora que vai crescendo, brilhando, até virar a luz perfeita. Na verdade, o grau de santidade não é o suficiente para você. Você tem que fazer mais do que aquilo. Você se abster-se das obras da velha natureza e na nova natureza, você começar a dar um testemunho, você começar a se aperfeiçoar naquilo que Cristo foi perfeito, naquilo que Cristo fazia. Tudo nós temos que ser a imagem de Cristo, nós temos que ser imitadores de Cristo. Esse sim é o perfil daquele que está traçando a nova natureza, que está trilhando na nova natureza. Amém? Acabou meu tempo, aliás, acabou alguns minutos atrás, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.